Vamos começar nossa live. Deixa eu só mudar aqui meu microfone para ver se ele melhora, acho que sim. Então, dá uns minutinhos, o pessoal aí se conectando. Vou fazer uma live hoje diferente das cartinhas, né? Hoje é live mais profunda, digamos assim, né? Hoje é uma live para a gente raciocinar um pouquinho, pensar um pouco sobre a nossa vida. Eu gosto de fazer tanto lives mais tranquilas, digamos assim, né? Para a gente olhar essas questões das cartinhas e ir pensando, né, de uma forma mais leve, mas também é bom a gente refletir em coisas mais profundas que transformam, que a gente consegue efetivamente ter uma compreensão de algo novo, para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias aí. Tati, boa noite. Alex, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Me fala se está tudo certo, se estão ouvindo bem. Vou dar só uns minutinhos, né, para o pessoal ir entrando, o pessoal vai recebendo as notificações, até enviei para algumas pessoas, mas vamos lá. Enquanto a gente vai se conectando com o momento presente, vai pensando um pouco sobre esse tema, né, sobre resistência à mudança, sobre por que a gente às vezes sente que a gente quer mudar, mas a gente não consegue. Vai pensando como é isso na sua vida, vai se conectando com esse tema. Thalita, boa noite. Enquanto isso, eu vou tirando as cartinhas, tanto da constelação quanto do oráculo, para ver o que ajuda pra gente nessa live. Eu sempre gosto de trazer um pouco, embora eu tenha me preparado, né? É sempre bom vir o que precisa vir, né? Bela, boa noite. Agora eu vou tirar aqui a do oráculo. Não vi ainda da constelação. Saiu duas. Então vai ter que ser, né? Tá bom. Gente, vamos. Se vocês tiverem alguém para indicar, né, que queira falar desse tema, a gente vai falar um pouco sobre mudança, sobre a resistência que a gente às vezes tem em relação à mudança. É sempre bom a gente pensar sobre isso. Eu vou trazer um conteúdo de um livro que eu li, que eu achei bem interessante, que explica algumas coisas. Vou fazer uma junção com o meu trabalho, que eu acho que faz uma conexão, mas já vou explicar tudo para vocês. Mas, então vai pensando em alguém aí que de repente é muito resistente à mudança, mas que de repente está aberto, né, para ouvir conteúdos de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Nem todo mundo também está aberto para isso, né? A gente também tem que, embora a gente queira, né, nem todo mundo está aberto para essas coisas, né? Resiste, inclusive é o nosso tema, né? Para isso, né? A pessoa fica resistente para esse processo. Mas antes da gente começar o tema, né? Então é hora de virar, né? Por que você resiste à mudança? Esse é o nosso tema hoje. Mas eu vou ler primeiro as cartinhas, depois eu falo do conteúdo e faço uma junção com o conteúdo da sistêmica, da constelação familiar. Vamos juntar tudo aí. Mas vamos ver o que o universo está mandando para nós, né? Começar aqui com a cartinha da constelação. Ó. Direta. Somos todos um. Somos todos um. A cartinha da constelação. É isso, né? Somos todos um. Todos fazemos parte da mesma engrenagem. Né? Então, o que afeta a mim vai afetar a você. Isso daqui que a gente está fazendo é uma troca mútua, né? Então, assim, a gente... Boa noite, Cris. A gente vai trocando, né? Então, tem coisas que são minhas, mas também são de vocês, e por aí vai, né? Não é à toa que a gente faz as conexões. Mas essa é a primeira carta que veio, somos todos um. Então, o que a gente vai falar aqui se aplica para todo mundo. Na carta do oráculo saíram duas, então vamos ver o que vem. Primeiro essa aqui. O amor tem várias faces. Ele pode ser acolhedor, mas também severo. Use a sabedoria e haja com o coração. Isso é coragem. Se precisar ser duro com alguém ou consigo mesmo, não titubeie. O que você está precisando fazer? A gente está falando de mudança? Será que você está precisando dar uma chacoalhada? Está falando isso, né? Que tem horas que a gente tem que usar a sabedoria, né? Usar a sabedoria e agir com o coração, né? Ou seja, se conectar, né? Não com o coração imaturo, né? Com o coração, né? Com a conexão, confiando nessa sabedoria maior, mas
Tem horas que a gente tem que ser duro com a gente e falar, é isso que tem que ser feito. Acredito que é isso aí. A segunda foi, seja generoso, multiplique seu talento dividindo-o com os outros. Então a primeira é a carta do Somos Todos Um. Ele fala que a gente tem que usar a nossa sabedoria, né, com o coração, mas quando a gente precisa ser duro com o outro ou com a gente mesmo, a gente não pode titubear porque é o nosso limite, mas também tem a ver com essa questão da gente olhar para o que a gente precisa fazer e criar alternativas para que isso aconteça. E depois está falando para a gente dividir o nosso talento com os outros, né? Então isso que a gente faz aqui é uma forma da gente trocar, porque nós somos todos um. Uma coisa que está conectando a mim, conecta a vocês. Se talvez eu me despertei em algum ponto, vai fazer você despertar no outro e por aí vai. Vamos ver se mais gente se conecta com isso, porque eu acho que é uma sabedoria muito importante. Bom, essas foram as cartinhas e o tema de hoje é sobre a hora da virada, por que você resiste à mudança. O que eu mais escuto nos atendimentos em geral, ou das pessoas, né, nas conversas, nos atendimentos, é falar assim, Luiz, eu quero mudar. Eu preciso, né? A pessoa não fala nem que ela quer, ela fala, eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. A minha vida eu não aguento mais do jeito que está. Então a gente escuta isso recorrente. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa ela externa, né, externaliza isso, ela fala, só que a ação dela parece que puxa ela para o contrário. Então ela não faz o movimento que precisa ser feito, vai vindo um monte de coisa na cabeça dela, e aí vem os medos, vem um monte de coisa e ela volta para trás. Eu dei um exemplo outro dia, né? Quando eu fiz a live sobre prosperidade financeira, eu dei um exemplo de um cliente que eu atendi, empreendedor, eu faço muito trabalho com os empreendedores, e esse empreendedor ele fez a minha sessão gratuita, né? O tema dele era justamente a parte financeira. E eu dei um exemplo, quem não assistiu, ou dá para assistir ou ouvir lá no Spotify, ou assistir no YouTube. Eu expliquei sobre isso, entrei numa linha, né, de informação que é sem julgamento, é uma constatação, né? Dentro do que ele trouxe, foi uma constatação, aquilo ali se formou, né, muito claramente. Então, ele trouxe uma questão de escassez, né, de prosperidade financeira que ele não consegue alcançar, ele tem dificuldade, né, do dinheiro parar na mão dele. Até lá eu dou os detalhes. Quando a gente trouxe para o campo da constelação, então para quem não conhece constelação, né, então a gente traz o que está no inconsciente, que você precisa de informação, para que você tenha a capacidade de gerenciar o que precisa ser feito. Então é bem isso, né, do que está falando da carta, de olhar e fazer o que precisa ser feito, né, com sabedoria, porque aí você vai saber o que o seu inconsciente está falando com você. E isso a gente trouxe ali para ele, e veio uma conexão muito forte, né, eu trouxe, né, que era, se eu não me engano, era essa aqui, né, a prosperidade financeira, era a tristeza. Então a tristeza era a prosperidade financeira, ele olhou ali e falou, não, sem saber que era a prosperidade financeira, da forma que, né, se coloca ali no campo, ele falava que tinha um bloqueio para acessar isso, mas já vinha com tristeza, estava conectado direto ali na família dele, e ele estava de costas, assim como a empresa dele estava de costas para a prosperidade financeira. O campo de visão dele, né, na tela, que eu faço online, né, na tela ele nem conseguia enxergar esse elemento da prosperidade financeira. Então eu estava mostrando para ele que esse era o ponto. Só que ele não conseguiu fazer o movimento. A gente entende a parte prática da coisa, né? Não tinha realmente a condição financeira. Só que existe algo dentro da gente que vai nos conectar com o padrão que a gente tem. Então é isso que a gente precisa perceber. Porque se existe um padrão muito forte, que nem no caso dele, né? Tem um padrão de escassez, de violência que ele vivia, e isso impedia dele se conectar com a prosperidade financeira, e isso o campo trouxe para ele, o movimento é justamente esse. Então é ali que ele precisa agir com sabedoria e falar, esse é o meu movimento. Se eu não fizer esse movimento, eu vou continuar preso no padrão. E de fato, né, já faz um ano que eu o atendi, ele falou que ia fazer, claro, não estou entrando no julgamento de não fazer, às vezes realmente não está na condição.
Mas é ali que vai fazer a mudança, né? Deu para perceber que... E ele não precisa trabalhar necessariamente comigo. Ele precisa fazer algo a respeito disso. Então, se ele não fizer um movimento, isso não vai mudar. Então, ele vai continuar no mesmo padrão. E eu acompanho um pouco distante, mas acompanho algumas coisas, e eu vejo que continua no mesmo padrão. Né? A mesma reclamação, o mesmo padrão, e as coisas acontecendo da mesma maneira. Então, quando eu não entro numa intervenção e falo assim, é isso que eu preciso fazer, eu vou me manter naquele lugar, por mais que ele sinta vontade de mudar. Por mais que ele tenha olhado e falado, nossa, esse trabalho é muito legal, preciso fazer. Ainda vem alguma coisa nele que não deixa ele fazer, por alguma razão. Porque existem alternativas, enfim, né? A gente sabe como que funciona. Mas o que eu quero dizer, existe ali uma programação interna que resiste à mudança. Então esse é um primeiro ponto que a gente precisa perceber. Isso acontece para tudo. Eu estou dando esse exemplo porque eu percebi, né? Ali eu trouxe, né? A gente traz para o... Quantas vezes a gente não faz isso? Eu estou falando desse exemplo para facilitar. Mas tem coisas assim, estão na nossa cara, né? E você sabe, mas vem alguma coisa e não te impede essa mudança. Algumas a gente sabe, outras estão ali no processo inconsciente, tem algo muito maior. E vai criando alternativas, inclusive sutis, onde você nem percebe que é por isso que você não está fazendo determinada coisa, para justamente fazer você voltar para o padrão. Todos que estão aqui me conhecem, mas eu vou me apresentar, se caso alguém assistir depois, é importante, né? Eu sou Luiz Oliveira, eu sou sócio proprietário do Instituto Luiz Oliveira, então eu ajudo as pessoas a destravarem seu potencial, superarem seus bloqueios internos, na vida pessoal, profissional, negócios, questões diversas aí, financeiras, como a gente está falando, relacionamento afetivo, então a gente olhar para esse viés desses bloqueios, o que impede da gente mudar, o que impede da ação. Claro que a primeira coisa é identificar e começar, né? É um processo. A mudança ela não vai acontecer automática. Mas vamos lá, vamos falar do tema da resistência da mudança, porque eu quero ir no ponto, né? Eu li um livro, é esse aqui, Programado para Resistir, né? Ele traz obviamente eu vou trazer dentro do que eu entendi, né? Que eu consigo traduzir. A especialista chama Brit Andreatta, que é uma PhD, neurocientista, especialista em mudança, em gestão de mudança, principalmente empresarial, né? Ela faz muito. Esse livro é muito voltado para o empresarial, mas eu adaptei para o que a gente precisa falar. E ela explica aqui nesse livro, né, Programado para Resistir, tanto que ele fala assim, né, a neurociência explica por que as mudanças falham e um novo modelo para impulsionar o sucesso. Então ela fala por que a gente falha, por que a gente não muda. Que nem esse cliente, né? O que será que acontece que ele não muda? Ele não consegue fazer um movimento para ele ir caminhando para a mudança e ir no ponto. Tem algumas coisas que eu fui percebendo, eu vou tentar traduzir e fazer uma relação com o que eu trabalho, porque eu acho que faz muito sentido. Primeira coisa que eu percebi, né? A gente é biologicamente programado para resistir às mudanças. Então a gente é programado para ir contra os movimentos e contra as mudanças. Aí eu vou trazer, não é nada assim muito complexo, mas assim, são 4 áreas do nosso cérebro que eu acho importante a gente falar, eu vou traduzir aqui. Nada científico, porque a cientista é a autora do livro e pesquisadora do assunto. Mas vamos lá, né? Primeira coisa que eu percebi da resistência da mudança. Então, quando a gente está... Tanto eu coloquei umas perguntas para a gente pensar. Ó. A primeira, vai pensando na pergunta. Ó, você já se viu paralisado ou paralisada por medo quando precisava tomar uma decisão importante? Então, assim, você precisava tomar uma decisão. Podia ser até uma decisão mínima, mas que era relevante, de repente dá aquele frio, você não sabe como agir. Pensa quando que foi esse momento e o que você sentiu. Primeira coisa. Então, muita suspeita, né? Quando você está com uma coisa muito grande, né? Então, assim, vem alguma coisa muito forte, né? E você fala assim, tá, tô resistente, né? Eu tô paralisado. Então, geralmente, ativa a amígdala, não é a nossa amígdala, né? A amígdala do cérebro é ativada. E ali,
onde se concentra o medo e a ansiedade. Então vai lá e te paralisa. Você sente um medo muito grande. Ativa na hora. Então isso acontece também quando a gente está numa situação abrupta, você leva um susto, né? Você já, né, o batimento cardíaco sobe, etc. É por ali. Ativa a amígdala. Mas vamos falar da mudança. Então, tem uma situação, uma mudança. Vem alguma situação e você fala assim, percebi que eu preciso, né, mudar. Primeira coisa que vai vir, que nem esse cliente, vou dar o exemplo ali. Preciso mudar, né? Tô toda vez repetindo o padrão, né? Tô sem dinheiro, minha empresa tá indo... O que acontece? Primeira coisa, e aí ele fala, vou fazer um processo de mudança. A primeira coisa que vai começar a surgir dentro dele, por conta da ativação da amígdala, é o medo. Só que não é o simples medo, é o seguinte, você vai pensar sempre o pior cenário. Então você vai falar assim, nossa, essa situação se acontecer, eu vou perder isso, aquilo, outro. Se eu continuar sem dinheiro, por exemplo, a minha empresa vai fechar e aí vai acontecer... Você começa a alucinar. Ou seja, o preenchimento, você tem um vazio, o preenchimento causa isso. Então você vai lá e vai começar a pensar no pior cenário. Isso existe desde a nossa ancestralidade, mas eu não estou falando de ancestrais da constelação, ancestrais primatas, que quando a gente é conectado a eles, quando eles estavam ali na floresta, então podia estar ali na floresta um animal silvestre, tipo, chacoalhou ali, né? Ele tá ali, aí de repente chacoalhou um arbusto, sei lá, ali um... E aí ele olha assim e fala, o que será que é isso? Pode ser um animal silvestre para me atacar. Então já, pum, a amígdala já ia lá em cima. E ele já pensava, não, é um animal grande, eu preciso me defender, ou vou sair correndo, enfim. E muitas vezes, ele olhava, era um coelho, era um animalzinho, ou não era nada, era o vento. Então, a gente está preparado para isso, para sempre ver o pior cenário. E se a gente não tem as informações necessárias, a gente vai realmente ir para o pior. Então, a gente vai começar a pensar sempre o pior. Então, eu estou com medo, né? Então, assim, estou passando uma situação muito difícil, né? E aí eu quero mudar, mas já vai começar, e aí você vai entrar nesse loop, né? Esse círculo de ansiedade e medo, ansiedade e medo. Então, o pior cenário, a amígdala vai ser ativada, tá? Quando a gente está... Eu estou olhando aqui porque eu anotei algumas coisas importantes. Quando a gente ativa demais isso, e hoje a gente é muito exposto a situações que causam muito medo, porque a gente está estimulando muitas mudanças, tudo está acontecendo rápido, né? É tecnologia, é isso, aquilo, muito e estresse, medo e ansiedade vai causar decisões equivocadas. Então, muito medo, muita ansiedade vai fazer você se confundir e aí você vai tomar decisões ruins. Você não vai fazer o que precisa ser feito, talvez. Você vai fazer uma outra coisa. Primeiro ponto. Segundo, do cérebro, é o córtex entorrinal, que é como se fosse o seguinte, né? Quando eu estou num processo de mudança, ele vai ativar o meu GPS interno. Então, assim, onde eu me localizo. Essa área do cérebro, ele meio que ele se localiza, né, onde está. Então, por exemplo, né, você vai fazer uma mudança de casa. Ele tem que criar um novo mapa. Então ele vai falar assim, nossa, né? Ele vai criando esse mapa. Depois de um tempo você acostuma com ele. E aí você mudou de casa. Aí você vai lá na casa antiga ou no bairro antigo, ele vai lá e resgata esse mapa e você acessa de novo. Você vai na sua escola, que você estudou lá na infância, e você fala, nossa... Assim, então são os nossos mapas de localização. E a gente se conecta com ele. E a gente precisa, né, se localizar, na verdade. Então a gente tem um tempo para a gente se ambientar e se localizar. E ele também é relacional. Ele tem uma memória, né, a gente faz o nosso GPS social. As pessoas, né, então tudo isso. Então, a pergunta nesse caso é, né, você já sentiu algum desconforto? E aí eu vou falar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Por querer algo diferente da tua família, ou do ambiente, de repente você está ali num... Isso acontece, né, em grupos, às vezes religiosos, por exemplo, não entrando nesse mérito, né, mas aí você faz parte de um grupo religioso, aí você decide que aquilo não é para você. De repente você sai e você fala, meu Deus, né, não consigo, é muito difícil, não consigo sair desse grupo. Ou as pessoas começam a, né, porque mudou o GPS.
E esse GPS, ele conecta a gente no que é familiar. Então, o que é familiar para a gente, né? Pertencimento entra muito nesse lugar. Então, quando você precisa mudar, e isso muda a sua sensação de pertencimento, impede você a mudar. E isso, trazendo aqui para a sistêmica, né, se a gente for pensar nos nossos padrões comportamentais familiares, pertencimento familiar, isso é muito forte. Então, isso vai ser uma das coisas que vai te puxar para trás. O cérebro faz isso. Então, você vai lá, vai querer mudar, mas aí vem uma... Não, preciso pertencer. Né? Ninguém fez isso na minha família. Então, você vai fazer diferente. Você vai lá e vai ter um tipo de relacionamento saudável, afetivo, coisa que ninguém na tua família teve. E de repente você vai ser a pessoa que vai fazer diferença. Só que ao mesmo tempo o seu cérebro vai te puxar para o pertencimento, porque o pertencimento, neste caso, é onde todo mundo tem conflitos de relacionamento. Isso é o familiar para você. E aí vai existir uma tendência de você ficar resistindo a mudar para algo que inclusive é bom para você, porque te dá uma sensação de pertencimento. Então é uma química cerebral, entende? Que ativa, né? É uma região cerebral. E isso pode se aplicar para qualquer coisa. Tá? Então, quando você vai fazer. Então, para mudanças mesmo, né? Para facilitar processos de mudança. Quando você vai mudar, automaticamente você vai ter uma sensação natural que vai te dar um medo, em primeiro lugar, e depois você vai se sentir meio no vazio. Porque você precisa de pertencimento, você precisa acessar esse mapa. E a gente precisa de tempo para isso, para que a gente acesse o nosso GPS interno. Entende? Então é um processo do cérebro. Então, a princípio, você vai resistir, porque o medo e a falta de sensação de pertencimento e familiaridade, né, esse vazio talvez que acesse, vai impedir você de mudar. Aí você vai ficar no mesmo lugar. Outra região do cérebro, chamado gânglios basais. Aqui, na verdade, é o seguinte, a questão do hábito. Aqui são os nossos hábitos. Então, ele é ativado através do gânglio basal. Por que eu estou falando disso? Quando a gente vai mudar, a gente precisa de tempo para se adaptar a uma nova situação. Então, quando eu vou fazer mudança, e fala nesse livro, inclusive, que é mais ou menos 40 a 50 repetições. Só que você, geralmente, o cérebro ele precisa de uma compensação, né? Uma recompensa. E ele não tem, muitas vezes, uma recompensa automática quando você quer mudar para uma coisa a longo prazo, né? Se a gente está falando de mudanças a longo prazo, ele não acessa uma recompensa imediata. Talvez a recompensa imediata, por exemplo, eu quero emagrecer. Ele não consegue perceber o benefício do emagrecimento de bate-pronto. Ele só consegue pensar a longo prazo, ou seja, o cérebro tem uma tendência a te colocar a repetir algo que te dê uma compensação imediata, uma recompensa, por exemplo, de comer um doce, que você de repente está numa dieta, você está querendo comer menos doce, mas ele tem uma recompensa muito imediata. Então essa é a dificuldade e resistência para a mudança a longo prazo, né? A hábitos. E às vezes a gente acha que é porque, sei lá, não fui forte o suficiente, só que eu tentei 2 vezes e aí eu não vou conseguir, porque o cérebro ele não consegue perceber. Só com o tempo, depois de muita repetição, ele vai criando, né, novas formas para que você comece a se habituar àquilo que você está fazendo e ele comece a encontrar essa compensação. Existem formas de você começar a entender isso e começar a criar isso para o teu cérebro, informar qual que é a recompensa. Ou criar recompensas. Isso aí é na parte da ação, mas eu queria falar da parte da resistência. E aí, é o seguinte, eu não vejo resultado rápido, eu quero voltar para o padrão. Então eu vou falar o seguinte, vou fazer terapia. Ou o processo aqui comigo. Estou fazendo, eu não estou encontrando, não estou sentindo ali um retorno imediato, eu vou achar que não funciona. Isso, claro, né? Geralmente, a pessoa já tem consciência e fala, não, mas automaticamente você vai pensar assim. E aí você vai achar que aquilo não funciona, vai começar a vir umas mensagens na sua cabeça às vezes,
falando, poxa, acho que isso aqui não dá certo, acho que eu fiz não sei o quê. Aquelas vozinhas que vão vindo, que são nada mais imagens e pensamentos que não necessariamente são reais. Ela vai trazer ali a informação para você falar, não dá certo, a terapia não está funcionando. Né? Eu escuto muito, a pessoa faz terapia, tipo, fez 3 sessões e fala, não está dando certo. Porque é um processo, né? O cérebro precisa de tempo para se acostumar. E aí você vai criando mecanismos. Vamos pensar na pergunta? Pergunta para os gânglios basais. Ó, você já tentou mudar algum hábito e desistiu por não ver um resultado rápido? O que foi? Pensa ali na tua vida, sei lá, você tentou fazer uma dieta e desistiu. Você tentou correr e desistiu. Eu já tentei vários também, gente. Né? Começou a fazer lá, porque para você talvez aquilo demanda um pouco mais de esforço. E eu digo mais, né? Como a gente também carrega muitos padrões e a gente carrega condicionamentos, isso também ativa, né? Coisas que eu já venho de fábrica. Então esse é um grande ponto para a gente pensar. Pensa aí no que talvez você está tentando fazer de mudança e não está conseguindo. Pode ser que você está ativando o sistema de recompensa imediato e não está conseguindo passar uma mensagem para o seu cérebro que a longo prazo ele vai conseguir esse benefício. Próximo e quarto, abêndula. Abênula. Deixa eu ver se é abênula mesmo o nome. Peraí, talvez eu tenha escrito correto. Quero falar o certo. Abênula, é exatamente assim. Aqui, na verdade, a abênula é o seguinte. É uma região do cérebro que aí tá ali, esse é um bom ponto, tá? Porque ele vai no fracasso. Ele fala até que é a nossa origem do desânimo, do fracasso. Porque é o seguinte, né? Quando eu estou fazendo algo que me gera uma realização, ou quando alguém me elogia, né? Eu sou elogiado pelo que eu faço, automaticamente o cérebro, pela abênula, ele vai produzir, né, dopamina, e aí ele vai produzir serotonina, né? Os hormônios do prazer, e aí eu vou sentir um bem-estar. Quando a mesma coisa me causa um fracasso, ele bloqueia, né, esse fluxo, e aí eu me sinto mal. Então eu começo a me sentir mal. É por isso que a gente às vezes se sente muito mal no fracasso. Né? Me senti frustrado, por exemplo, a coisa não deu certo do jeito que eu imaginava. E aí não dá esse fluxo, né? Ele não libera dopamina e serotonina. E aí você começa a se sentir frustrado, você se sente mal fisicamente. E aí tem uma outra coisa interessante nisso aqui. Ele entra num ponto, a gente vive em muitas mudanças, né? A gente está vivendo mudança pessoal, mudança profissional, é relacionamento, é tecnologia, a gente está o tempo inteiro assim. Dependendo da quantidade de frustrações, né? Então, assim, não deu certo, é como se fosse uma punição, eu começo a ser punido, ele já começa a entender que aquilo é assim mesmo. Né? Tem até eu fiz uma palestra um tempo, falando da psicologia positiva, do experimento do desamparo aprendido. Eu não vou entrar no detalhe aqui, dos cachorros que levavam choque. Era um teste, um experimento. E aí, toda vez que eles faziam uma posição, eles levavam um choque. Chegou uma hora que eles começaram a fazer do mesmo... Estou resumindo. Do mesmo jeito. E aí eles começavam a levar o choque assim mesmo. Mesmo sem ter o choque, eles já... vou levar o choque. Então, ele já esperava aquilo acontecer. É como se você falasse assim, não vai ter jeito mesmo. Então fica um lado em você, é isso que eu quero dizer, que vai acessar esses lugares, essas memórias onde você teve fracasso, onde você falou, não vai dar certo. Pô, tô tentando mais uma vez um negócio aqui, não vai funcionar. Sabe quando a gente começa a ficar nesse pessimismo, é por aí. E muitas vezes a gente, se tá demais, o cérebro chega num ponto que a mudança, ela não se sobrepõe a essa sensação de desamparo. Então, mesmo a coisa meio que acontecendo legal, para mim, eu ainda não estou conseguindo acessar essa parte boa. Falando de uma forma bem resumida e simplista. A pergunta é aqui, né? Você já viveu uma fase onde você sentia que nada dava certo? Como você saiu desse processo, ou se é que você saiu, né? Porque é isso, né? Aquela sensação de frustração. E isso é muito comum acontecer hoje. Porque a gente vai passando por uma série de frustrações, de uma série de situações, onde vai acessando algo no meu cérebro, né, que vai falar assim, não dá, não vai dar certo. Esse é o ponto. Então vai falar assim, isso aqui
E eu escuto muito isso, né, no meu trabalho, né? A pessoa vai lá e fala assim, ah, não sei. Ah, vou fazer esse processo aí com o Luiz. Não vai dar certo. Não estou falando que isso é garantia, até porque eu não passo garantia do trabalho, né, do resultado, até porque eu também tenho confiança nesse tipo de trabalho, mas no sentido de que não é meu, né, é da pessoa. Então ela começa a entrar numa desconfiança e eu já sei que é um processo químico. Que ela vai falar assim, isso aqui não vai dar certo, vou tentar mais uma vez, mas não vai funcionar. E eu escutei isso várias vezes já, né, várias vezes. A pessoa fala, não vou fazer isso não. Ih, vou gastar esse dinheiro aí para... vai. E às vezes ela pensa isso conscientemente, e muitas vezes verbaliza, né? E eu entendo todo o processo, eu escuto e eu entendo, né? Eu sei que isso funciona dessa maneira. E aí eu falo, tá indo ali. Por quê? Porque o cérebro está mandando uma mensagem para você que não vai dar certo de novo. Fica aquela coisa falando, não vai dar certo, você vai se fracassar. Isso não vai funcionar. Então, como que a gente está formado de uma forma biológica? Com a resistência, por isso que a gente resiste à mudança. A gente resiste à mudança porque vai gerar medo e você vai começar a colocar cenários na sua cabeça que nem vão acontecer, ou você vai ver automaticamente o pior cenário. Você vai acessar coisas que te são familiares e sair do que é familiar para você te tira do pertencimento, então por isso que você não quer sair. Por isso que a pessoa às vezes está numa situação, um relacionamento ruim, emprego ruim, na escassez e ela ainda assim não sai. Porque isso gera pertencimento. E isso é muito forte na questão familiar, inclusive. Né? Ou então você está com dificuldade de criar um hábito novo, porque você está buscando uma recompensa imediata e não está criando mecanismos para que isso aconteça de uma forma. Ou então você está acumulando fracassos e aí você sente isso, o seu cérebro começa a reagir a isso e você começa a acreditar que nada mais vai dar certo. E eu não estou falando, eu estou fazendo um link com a constelação, mas isso é uma pesquisa de neurociência de pesquisadores de mudança. Aqui ela fala, né, dos processos de mudança nesse livro, que a gente tem mudança, porque são vários tipos de mudança, né? Tem mudança que são mudanças que a gente quer, e então a gente age de um jeito, a gente fica menos resistente, mas ainda assim tem um processo. Ou tem mudança que você quer, mas ela ainda não acontece, ou aquelas que você não quer, mas você é obrigado a mudar. E tudo isso vão ativando coisas, né? E a gente tem que entender que a gente tem esses processos, que isso acontece normalmente com a gente. Então essas frases que a gente fala pra gente mesmo, eu me incluo nisso, elas são normais. Por isso que a gente tem que passar o fluxo. Porque existe, né, a curva da mudança, né? Ela até fez assim para cima, né, para ficar mais fácil, então, ou para baixo. Porque assim, eu começo na resistência, então eu vou descendo, descendo, eu fico assim, não quero, não quero. Depois eu vou indo num período onde eu vou começando a aceitar e depois eu vou indo, ou eu desisto daquela mudança, ou eu aceito e absorvo e mudo de vez, né? Mas aí eu vou entrar em duas divididas, né? Ou eu vou entender que aquela mudança é boa para mim e isso vai acontecer, ou eu não vou mudar. Simples assim. E pode ser que essa mudança não aconteça porque alguma parte do seu cérebro foi ativada aqui, ou de uma vez, todas juntas, dependendo da mudança que você esteja passando, ou alguma, né? De repente foi a amígdala, com medo, e a questão da bênula, dos fracassos, ativou os dois juntos. Aí você sente que não vai rolar e ao mesmo tempo está com medo e criando muitos cenários na tua cabeça. É isso que o seu cérebro vai fazer com você. E esse é o interessante, né? Quando a gente traz tudo isso é interessante da gente saber. A gente vai criando um mecanismo para a gente entender que a gente funciona assim e que é possível mudar. E que talvez vai ser só uma coisa que eu preciso absorver. Então vamos lá, né? Vamos pensar na parte prática. Eu preciso de informações para ter menos medo. Vou dar um exemplo, né? Vendendo o meu peixe. Mas eu acho que é uma ferramenta legal nesse sentido, né? Porque tem coisas que eu tenho de informação consciente, outras estão no inconsciente. Quando eu trago no campo da constelação, eu trago para o consciente, né? Então eu trago, é isso.
Isso vai me trazendo ferramentas e informações para ativar uma parte do meu cérebro para diminuir essa sensação de medo e ansiedade, porque eu já sei o que acontece. Então, se eu já sei que eu estou condicionado, por exemplo, daquele cliente que eu dei da prosperidade, né? Que a prosperidade era isso aqui, depois ele descobriu. Se eu sei que a prosperidade é isso aqui, que causa tristeza, mas está ligada na minha criança, por conta da minha história familiar, e que se eu trabalhar essa criança eu vou chegar no lugar onde eu quero da prosperidade, isso daqui vai se transformar. Aí eu vou conseguir mudar. Só que se eu não trago essa informação para mim, começo a trabalhar e colocar essa informação, ela vai continuar aqui, ela não vai mudar. Porque o cérebro automaticamente, ele vai continuar ativando a mesma sensação de medo e outras, e aí ele vai ficar no padrão, e aí ele precisa pertencer àquela família, àquele ambiente, etc, etc, etc. Por isso que é difícil mudar. Né? Então a pessoa está lá num... Então, primeiro informação. Depois eu preciso entender, quando eu tenho informação, tá, agora eu já entendi, né? Que é um processo aqui, talvez familiar, talvez da minha criança. Eu já vou entendendo e aí eu vou pertencendo a um novo... Vou criando um pertencimento ali, vou criando um novo GPS. Depois eu vou precisar lembrar que isso é um processo. Que ele não vai mudar da noite para o dia, ele vai ser um processo. Por mais coisas que você faça, inclusive no meu trabalho, é um processo. Por isso que hoje, por exemplo, eu faço as mentorias, né? Justamente porque eu entendi que tem um caminho. E, claro, né, depois disso ainda vai ter outras coisas que você vai precisar colocar. Eu faço isso também o tempo inteiro e estou lá, né? Todo mundo está igual aqui. E depois você vai precisar administrar os fracassos. Então, eu faço muito isso nos trabalhos, né? Como que é, por exemplo, administrar os fracassos para eu sair dessa coisa de não acreditar que não dá nada certo? Uma das coisas que eu faço na sistêmica é colocar lá o encerramento de ciclo. Olha para os relacionamentos principais, vamos falar do afetivo. Olha para os relacionamentos principais, começa a encarar cada um dele, o que me causou, o que doeu, e entender que aquilo foi um aprendizado. E que sim, me gerou muita dor, me gerou medo, me gerou frustração. Só que agora eu estou num outro momento. Então eu vou fazendo esses encerramentos de ciclo para que a gente comece a ativar aqui e falar, pera, não é só fracasso. Existe algo positivo disso que me trouxe, e aí eu vou percebendo também a minha parte, porque senão quando a gente está muito ali no fracasso, existe uma tendência também natural de eu ficar culpando todo o sistema em volta e menos a mim mesmo. O outro que foi ruim, o outro que me traiu, e aí eu não vou. Ou isso pode se aplicar para várias coisas, né? Então, dá uma olhada nos trabalhos, tem trabalho que a gente causa muito trauma na gente, a gente precisa voltar para ele, olhar para lá, olhar para aquele chefe, olhar para aquela empresa, olhar para aquele negócio que você abriu um dia que ia te trazer muito recurso e de repente não deu certo, gerou uma frustração, não dá para ficar preso nisso. Se a gente ficar preso nisso, vai ativar automaticamente no teu cérebro, na próxima mudança você simplesmente não vai fazer. Então são processos que são possíveis de fazer, né? São mecanismos que a gente vai criando para facilitar o nosso processo de mudança, para que a gente não resista novamente, porque vai resistir. Porque você vai resistir, eu vou resistir. Né? Todos nós, então, sempre vai vir uma vozinha lá e vai falar, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, amanhã já era. Meu Deus, socorro, aí você já vai começar. Ou então falar assim, isso, aí apareceu uma solução ali para você. Você vai desconfiar, você fala, não vou fazer esse negócio aí, não. Não vai dar certo mesmo. Para que eu vou fazer, sei lá, terapia? Para que eu vou fazer a meditação? Para que eu vou fazer exercício? Nunca emagreço. Olha como o nosso cérebro é danado. Só que tem coisas, o que eu quero dizer é que tem muitas coisas que a gente já sabe, né? A gente vive falando essas frases pra gente, de crenças e tudo mais. Mas tem coisas que estão muito profundas, que a gente precisa saber onde que está ativando e de quem que é. Às vezes tudo isso que você ativou, esse medo todo que você está sentindo, essa sensação de fracasso não é nem sua. Às vezes é de um sistema familiar, é do teu pai, é da tua mãe, né? É dos teus pais que não conseguiram realizar aquilo que eles poderiam ter realizado e colocaram sobre você, não de forma culposa, né?
Eles não estão fazendo isso odolosa, né? Deixa eu falar, né? Mas assim, eles não estão fazendo isso proposital. É o sistema. Então ele não conseguiu aquilo, ele colocou uma projeção em você e você está ainda nisso sem perceber. E aí você está se sentindo fracassada ou fracassado e não é nem seu. Então você precisa devolver isso para quem é de direito. Então você precisa devolver isso para o seu pai. Devolver isso para sua mãe. Devolver para os seus ancestrais. Porque aí você vai criar novas formas. O seu cérebro vai aprender novos mecanismos. Vai ser mais fácil mudar. Senão vai ser difícil, você vai resistir. Entende? O medo, né? O medo, óbvio, ele vai fazer parte. Porque o medo vai vir. Então você tem que aprender uma dica aí para a gente finalizar. Do medo, né? Porque eu escuto muito medo, medo, medo. O medo vai vir. E você vai criar o pior cenário na sua cabeça. É isso que vai acontecer. Não tem jeito. Não tem como a gente não sentir isso. É nosso. Ou seja, estou falando, é químico. O cérebro manda isso para você. Então, você vai estar numa situação, quando você estiver ainda muito sem informação, aí que vai ativar mesmo. Coisas conscientes do inconsciente, você vai sentir esse medo. Às vezes no físico. Você vai ter que preencher isso de informações, entender de onde vem. Quando você começa a entender de onde vem, começa a suavizar. Mas saiba que muitas vezes você vai ficar vendo o pior cenário. Mas certamente esse pior cenário não é o real. Talvez o que está lá atrás daquela árvore que você está achando que é um animal lá que vai pegar você é só o vento. É só um animal pequenininho ali, um coelhinho, um gatinho, entende? Mas você vai pensar que é o grande que vai te pegar. Vai vir isso naturalmente. Para você começar a lidar com isso, você primeiro tem que saber que isso leva um tempo para você processar isso, mas que existem mecanismos para você acessar o que você precisa acessar. A origem desse medo, para que você consiga aprender a lidar com ele. E esse é um dos caminhos, tá? Esse trabalho que eu faço é justamente isso, né? Entender, vamos fazer essas viradas, né? Eu falo dessas pequenas viradas justamente para isso, né? Vamos olhar para isso, vamos pegar o que é seu, o que é do teu pai, o que é da tua mãe, o que é da tua criança, devolve para tua criança. Ou então deixa a sua criança em paz, porque talvez ela esteja dominando aí. Então o que precisa de entendimento, o que precisa de luz, o que precisa de clareza? Então esse trabalho vai ajudando isso. E quanto mais você faz isso, mais você começa a acessar aquele lugar em você que começa a confiar nos seus próprios processos. Porque, por exemplo, o trabalho que eu faço não é meu, né? Não sou eu que estou fazendo o processo para te dar essa ferramenta e você ir lá porque eu estou falando. Esse é um processo seu. Isso é seu, você se apropria dele. Então é você que faz todos os movimentos. Claro que eu estou aqui para facilitar como profissional, mas esse é tudo teu. E esse é o grande barato, né? Essa é a grande magia desse processo. Esse é o verdadeiro milagre, né, da gente começar a ver que é possível. E quanto mais você faz esse processo, mais possível é, né? Sair dessa tristeza aqui e vir para... Cadê a alegria? Vim para a alegria, né? Começar a sair daqui e falar, não, vem para a alegria. Sair da ansiedade, né? Sair da ansiedade e voltar para a alegria. Entende? É isso que a gente precisa. Tá? Esse era o recado que eu queria dar. Acredito que eu possa ter passado. Espero que sim. Tentei traduzir essa parte técnica do livro da melhor maneira. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se você percebe que alguém está muito resistente à mudança, mas que está aberto aí para olhar para algo, encaminhe essa live. Vou ver se eu faço uns cortes de uns trechos legais. Mas vamos encaminhar para a gente passar essa informação para as pessoas. Acho que isso é muito válido, porque as pessoas estão muito na inconsciência, né, por conta de tanta informação ao mesmo tempo vazia, elas não estão conseguindo acessar que, de repente, é só um processo normal que está acontecendo. Está se cobrando demais, as pessoas estão se sentindo inadequadas. Ela está se sentindo muito mal. Então, acho que está ativando muito a bênula aqui das pessoas em geral, acho que por conta das redes e tudo mais. Então, vamos passar conteúdos que sejam positivos aí para a gente, tá? Vou deixar salvo aqui a live no Instagram, depois eu salvo nos meus outros canais, Spotify e YouTube.
Você pode ouvir depois. Eu às vezes faço isso, eu ouço a minha própria live, mas é porque aí depois eu escuto como ouvinte. Eu acho bem legal. Tá bom? Se cuidem, boa noite, bom descanso. Obrigado aí quem conseguiu estar até aqui. O pessoal tá atento a esse conteúdo e vamos em frente. Depois eu vou trazendo mais conteúdos para vocês. Beijo, boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, Bela.